Vamos lá, né? Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Um sábado animado, bonito. Eu estou aqui mais uma vez, né? Sou a Thaís, fundadora do projeto social Futuro On, né? Que é um projeto totalmente voltado para jovens em vulnerabilidade social. Então, as periferias aqui de São Gonçalo, a gente vai atendendo a esse público e desenvolvendo os jovens ali na tecnologia, tá? Hoje é mais um dia de evento, Criar Jogos é o Futuro, evento de realização Futuro On e Burburinho Cultural. Esse evento ele é totalmente acessível, tá? E de inclusão social. Então, eu conto com a participação de todos vocês, não só para que ouvir a palestra, né? Então, peço dar licença para cada um de vocês que estão aí nesse horáriozinho de almoço, mas também faço um convite de que vocês estejam na nossa sala, logo aqui atrás, né, vendo ali a Arena Game Jam, onde tem jovens construindo o seu jogo, e amanhã vai ter uma premiação, e também alguns movimentos tecnológicos lá também que a gente está fazendo. Movimentos não, minto, experimentos tecnológicos, tá? Hoje eu estou aqui com uma convidada super especial, né, a Mariana Muniz. Ela vai falar... Olá, boa tarde, gente, tudo bom? Ela vai falar um pouquinho sobre profissões, né, no gamer. Esse momento aqui é bem um bate-papo, né, para todos vocês verem quanto que gamer ele é acessível, a tecnologia ela é acessível, né, então é para a gente compartilhar com vocês um pouco da experiência que a gente tem, tá? Então, Mari, queria que você contasse um pouco de quem é você, como surgiu essa parte aí da profissão nos games, que você vai trazer um pouquinho para a gente, a tua experiência, a gente vai fazendo essa troca aqui junto, tá? Tá, vamos lá então, gente, boa tarde novamente. Sou formada pela UF, logo aqui do lado, em Niterói. Comecei a trabalhar com jogos, com games, né, dentro da faculdade. Foi uma grande mudança na minha carreira. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre o futuro, né? A gente está aqui para falar do futuro. Então, quem é pai e sabe, tem um filho em casa, um sobrinho ou um neto, que fala, pai, eu não quero ser advogado, eu quero ser streamer. Eu quero ser igual o Nobru, igual o Bach, essa galera nova que está surgindo no meio da internet, muito por causa dos games, né, mudando a vida através dos games. Então, vir falar sobre esse tema é muito, muito bacana. E fala exatamente com a criançada que está ali atrás criando o seu próprio jogo, ou está querendo ser profissional nos games, né? E eu trabalho com o backstage, eu trabalho com marketing dentro do esporte eletrônico, então eu sei muito bem como é começar dentro dos games, como é que é seguir uma carreira e principalmente como falar para os pais, né? O que é isso? Isso dá dinheiro ou não dá, né, Thaís? É verdade, velho. E o que eu acho mais interessante é que gamer ele era muito visto como uma brincadeira, né? Então é muito legal comentar, tem vários pais aqui, crianças aqui também, né? Adolescentes. Gamer hoje a gente ganha dinheiro fazendo jogos eletrônicos, né? Então, é super importante a gente trazer esse ponto aqui, de forma acessível, né? O gamer está fazendo dinheiro, desenvolvimento econômico para a cidade, para as pessoas, né? Então, hoje você não precisa ser jogador de futebol para ter uma grana, você não precisa ser ali ou engenheiro, hoje você pode jogar, fazer algo que te faz feliz e ter essa remuneração que você merece também e que você deseja. Exatamente, acho que trazendo um pouco do histórico, né? O futebol, antigamente, quando o menino... falava que queria ser jogador de futebol, ele era muito rechaçado, né? Tipo, isso não dá futuro, isso não é pra você, é pra poucos, só pra quem tá na escolinha de elite. E hoje a mesma coisa acontece com os games, né? A gente vê o futebol sendo uma grande ferramenta de ascensão social para muitos jovens. Tipo, a gente pode falar que a gente está em São Gonçalo, temos que falar de Vinícius Júnior, né? Não tem como não falar. E a mesma coisa nos games. Eu acho que hoje eu já trouxe exemplo aqui do Nobru, do Free Fire, do Bach também do Free Fire. Muita gente que já está com a carreira feita, né, com a vida feita por causa dos games. Então, isso falando do esporte eletrônico, falando de quem joga, de quem faz stream, de quem cria conteúdo, mas também da galera que desenvolve games. Hoje a gente tem aqui logo aqui atrás, quem quiser dar uma olhada, tem a Game Jam rolando. Eu cheguei lá, até brinquei, né? Caramba, a galera tá fazendo um jogo ao vivo aqui, fazendo assim... A economia rodar, né? Acho que quando a gente fala de games, a gente fala de um mercado que já ultrapassou em faturamento o mercado de música, o mercado de cinema. Então, a gente já está aqui falando não só do futuro, né, mas falando do presente. Hoje, as oportunidades, elas existem. É muito importante ter o Futuro On e outros projetos sociais, como o Afro Games, que a gente estava conversando, para dar essa entrada, essa oportunidade para a galera conhecer, a galera jogar, criar o próprio jogo, criar conteúdo. Então, tudo isso a gente está falando de futuro, mas o futuro já está aqui, não é mesmo, Thaís?
É verdade. Eu gosto sempre de comentar por que a gente escolhe São Gonçalo para fazer esses eventos, né? São Gonçalo é celeiro de inovação. A gente tem mais de 1 milhão de habitantes. Por que não fazer de vocês, que estão aí sentados agora, pessoas que tenham desenvolvimento econômico, pessoas que tenham dinheiro, pessoas que sejam empresários? E aí, às vezes, acha que, para acontecer isso, tem que ter uma mentalidade super diferente, super inteligente. Enfim, não, a gente está falando de algo que é acessível para todo mundo, jogos eletrônicos, né? Eu acho bem bacana quando a gente faz assimila a esportes, né? Exemplo, futebol, aí tem o Vinícius Júnior daqui de São Gonçalo, que todo mundo conhece, tem o Flamengo. Eu acho que tem times também de atletas, de equipes, na verdade, né? De times de futebol, não é isso? Quem aqui assistiu a Copa do Mundo, ou pelo menos entende um pouco de futebol, conhece o Paquetá, não é mesmo? Do jogador da seleção. Ele tem um time chamado Paquetá Gaming, inclusive. Ele tem a própria equipe de esportes, então isso é muito bacana, né? Não somente... a gente falando todo o setor da economia, né? Não somente... Tô vendo o menino com a camisa do PSG, o PSG também tem time de esportes. Então, a gente vê o clube de futebol, o próprio jogador de futebol criando um caminho. E, sim, esse tipo de coisa que faz a molecada que talvez veja o game somente como um hobby. E aí, eu estou falando da galera que tá jogando Minecraft em casa, jogando Roblox. Pode sim olhar tipo, o que eu posso fazer com isso aqui? Eu posso trabalhar com isso aqui de alguma forma? Eu trago por mim, porque eu não sou atleta profissional, eu trabalho com games e eu sempre falo, né? Quando eu vou falar com a galera da escola, a galera da faculdade, sim, enxergar a sua profissão dentro dos games. Então, a gente está falando de medicina, por exemplo. Existe o médico do esporte eletrônico, existe psicólogo que atua dentro do esporte eletrônico, a galera que faz ciência da computação, programação. Pode sim pensar em programar um jogo, por que não, né? Acho que a gente, não somente jogos de entretenimento, mas, por exemplo, no Game Jam que está rolando aqui atrás, a galera está fazendo com um olhar de sustentabilidade. Então, buscar soluções para a nossa sociedade através dos games, né? Infelizmente, a gente tem algum pouco de... Algumas pessoas têm um pouco de preconceito de olhar para games como uma coisa, de uma forma violenta, e isso não é verdade. Existem milhões de estudos já comprovando que não é verdade. A gente tem que começar a olhar os games agora como uma ferramenta de mudança social. A gente pode fazer um game baseado em educação, ensinar física através dos games, ensinar inglês através dos games, soluções de sustentabilidade através dos games. Então, é um leque tão grande que a gente começar a falar de cada ponto aqui, a gente vai ficar a tarde inteira, né, Thaís? É verdade, Mari. São temas super importantes. E ontem, essa seara que você entrou agora, eu vou até comentar aqui, ontem teve algumas pessoas que nos pararam aqui para falar, né, que benefícios teria, né, do seu próprio filho ser um atleta em gamer, né? Então, a gente aqui nessa palestra está trazendo inúmeros benefícios. Primeiro, remuneração. Segundo, é a profissão, né, também. Então, não é mais algo que ele vai estar fazendo por brincadeira. Gamer é profissão. Então, acho que é super importante que a gente preste atenção no que está sendo falado aqui, porque o gamer, às vezes, ele é muito banalizado. E a gente está trazendo, de fato, essa mudança de mentalidade aqui para vocês. Óbvio que isso é a longo prazo, né? A gente nunca consegue mudar a mentalidade de pessoas em uma palestra, em 30 minutinhos, mas a gente vai fazendo esse burburinho, que é falar, até que vocês entendam que, de fato, é diferente. A gente traz exemplos. A Mari é um dos exemplos que vive disso. Então, é super importante. É bacana isso falar, porque o Free Fire já deu uma boa ajudada, não é mesmo? Antes a gente falava de games, a gente pensava naquele PC gamer, RGB, tudo brilhando, piscando. A gente sabe que não é tão acessível ter um PC gamer, um PlayStation 5, mas a gente tem jogo mobile e, assim, quem nunca ouviu falar de Free Fire não estava vivendo no planeta Terra nos últimos 3 anos, não é? Acho que todo menino ou menina... bem mais jovens que a gente gosta de Free Fire, Arena of Valor, todos esses jogos mobiles que fazem muito sucesso, já deu aquela alfinetada necessária para muita gente olhar e falar, ok, por que meu filho está o dia inteiro no Free Fire? Por que ele não deixa de jogar Free Fire deixa de jogar futebol para jogar Free Fire? Então, é um recado para os pais, né? Acho que o meu pai também não é dessa geração gamer. E quando eu falei, pai, então, eu estou trabalhando com games, eu tive que explicar através do futebol, inclusive. Eu tenho que contar essa história. Eu estava trabalhando e aí estava passando o Free Fire na Rede TV, que agora passa games em canal aberto. E meu pai é botafoguense,
viciado. Eu falei, pai, o Flamengo tá jogando aqui. Ele, mas não é futebol? Como assim o Flamengo tá jogando? Eu falei, não, daqui é o Free Fire, o Flamengo tem uma equipe de Free Fire, na época o Botafogo não tinha. Aí eu tive que explicar, e ele, não, então beleza, então a galera realmente joga competindo, não é só brincadeira? Eu falei, não, é competição, vale milhões de reais isso aqui. Ele, você joga também? Eu falei, não jogo. Mas é um dos pontos importantes, né, para explicar, acho que é essa coisa de explicar para os pais, explicar para professores. Eu também já conversei com alguns professores de rede pública, inclusive, sobre como lidar com essa nova geração, né? A gente está falando assim, quando eu estava conversando, eu falei, a pior coisa para uma criança é um dever de casa difícil. E, ao mesmo tempo, a pior coisa para uma criança é um jogo fácil. Então, como é que você pode passar um dever de casa através de um jogo, ou usar um elemento do jogo para fazer uma coisa mais criativa, uma coisa que vai chamar a atenção daquela criança, né? Então, a gente pode usar o game a nosso favor, a gente pode olhar para o game como uma atividade entre pais e filhos, por que não, né? Jogar um FIFA, ou até jogar um Free Fire juntos. Então, é esse tipo de coisa que a gente gosta de falar, que chama atenção, né? Se eu subir nesse palco e ficar falando sobre o faturamento da indústria dos games, isso não vai chamar atenção. Como é que a gente traz o game para o nosso dia a dia, para o nosso convívio familiar, para a nossa socialização? A gente está falando agora, no final do mês vai ter as Olimpíadas de Esportes, então, assim, não sou eu que estou falando que o games é importante, é o Comitê Olímpico Internacional que está falando, então a gente não pode ignorar, né, Thaís? É verdade. Tema super importante e também eu acho que casa muito com outra temática que eu adoro, que é desenvolvimento de pessoas, né? O gamer, ele traz o raciocínio lógico, a criatividade, inovação. E o mundo hoje, ele precisa disso, para você se desenvolver, para você estar apto a um mercado de trabalho, seja ele qual for, não só o gamer, você precisa ter esses desenvolvimentos, essas habilidades que a gente chama de soft skills, né? Sim. Então é super importante. Acho que vale também comentar, Mari, assim, o pouco do que o gamer ele pode trazer de desenvolvimento social para as pessoas. O que você acha disso? Olha, acho que eu vou começar de uma coisa que não tem como falar. O game aproxima as pessoas. Hoje a gente fala, por exemplo, de um esporte tradicional que existe uma divisão entre homens e mulheres. No game isso não é necessário, né, ter essa divisão. É claro que existem ligas femininas por outros motivos, mas eu já consigo competir ao mesmo nível que um atleta profissional, se eu treinar, se eu, enfim, me dedicar. No futebol não tem isso, né? Não tem como mulheres e homens jogarem juntos, mas no game isso é possível. Pessoas com deficiência têm muito mais possibilidade de jogar em alto rendimento. Existem softwares e hardwares também adaptados para essas pessoas jogarem, competirem em alto nível, sim. A gente tem até um exemplo aqui perto de casa, que tem um dos top 100 jogadores de Fortnite, é uma pessoa PSD que mora em Vigário Geral. Então é um lugar, assim, que a gente sabe que não tem tanto acesso, tanta oportunidade. Então, olha como que isso está mudando a vida desse garoto. A gente fala de soft skills para desenvolvimento da criança. A gente fala de comunicação. Hoje, quem já jogou algum jogo multiplayer sabe que se você não se comunicar, você não vai bem na partida. Então, você tem que aprender a comunicar com outras pessoas. Enfim, pensamento rápido. Acho que hoje isso no mercado de trabalho é tomada de decisão rápida, trabalho em equipe, concentração, né? Hoje a gente está vivendo a era das redes sociais, então você deixar... É muito fácil uma criança largar de fazer o dever de casa para ficar no TikTok. No game ele já concentra, já trabalha essa coisa da concentração, do foco, da atenção. Então, esse tipo de coisa é treinável, né? Eu não estou falando só para florear aqui, mas essa é a verdade. E é uma coisa que é importante, né? Acho que isso é muito cobrado das pessoas e isso pode ser treinável. Inclusive, só terminando um pouco a minha fala, tem um filme que vai estrear que é uma história real de um jogador de Gran Turismo. Gran Turismo é um jogo de corrida que ele ficava jogando em casa e ele teve a oportunidade de dirigir um carro de corrida na vida real. E como ele já tinha passado horas e horas jogando Gran Turismo, ele já sabia pilotar. Isso não é uma história real, vai estrear no cinema, então fica o convite para vocês conhecerem esse filme. O jogo já está sendo usado. Quem fez autoescola teve que fazer aquele simulador. Aquele simulador é um jogo, gente. Aquele simulador é um jogo criado para ensinar você a dirigir dentro da autoescola. Jogo de tiro também é uma coisa de
treinar mira, treinar concentração. Então, tem uma série de coisas que você pode usar os games para você treinar suas próprias habilidades. Então, a gente está falando aqui de várias. É verdade, a gente também está falando um pouco de inclusão, né? De inclusão social. Esse evento ele é praticamente para trazer isso também à mesa, esse tema de inclusão. E a gente é importante comentar que lá está rolando a Arena Game Jam, onde tem vários jovens criando jogos eletrônicos com um tema chamado sustentabilidade, tá? E amanhã vai ter essa premiação. E no nosso time, o time do Futuro On, tem uma pessoa com TDAH. Então, é super inclusivo o gamer, tá? A gente trabalha muito para isso, trabalha para essa parte da inclusão, trabalha para que todos tenham acesso e oportunidades na área do gamer. E acho que é bem importante comentar em números também aqui. A gente tem pais, crianças, adolescentes. Eu acho que quando eles percebem e estão atentos a valores, muda um pouquinho o olhar, né? Eu não sei, em média, assim, uma remuneração de um atleta. Você sabe, Mari, quanto que seria? Olha, a gente está falando de alto desempenho aqui. Então, um atleta de Free Fire hoje, um atleta de League of Legends, quem aí não conhece o Free Fire, um LOLzinho, né? Um Valorant, agora acho que, assim, a gente está falando de valores assim, de 5 dígitos, tá? A gente já está falando de um mercado muito mais profissional, que antigamente o jogador jogava em troca de um mouse, em troca de um fone, hoje está falando de 5 dígitos. A gente está falando de uma estrutura profissional, assim, que tem psicólogo, tem médico do esporte, tem fisioterapeuta, tem todo já uma cadeia da área da saúde, inclusive, pensando para a saúde daquele atleta. Então, a gente está falando de um cenário muito próximo ao que a gente sonhava no passado, porque hoje a gente tem os gaming offices, né? Os gaming offices, a galera vai para jogar, tem a gaming house, que a galera dorme naquele lugar, para concentração em si, para competir naquela competição. Hoje a gente está falando também de alguns programas que a gente chama de academy, né? Então é a galera que está começando, já tem talento, já está e precisa se aprimorar, então tem programas academy dentro dos maiores times para isso acontecer. A gente está falando de oportunidade internacional, inclusive. Hoje o Brasil é um dos principais países do CSGO. Então a gente nem joga mais no Brasil, né? Aquela piada. Já subiu tanto de nível, tem que jogar na Europa. Então basicamente isso está acontecendo com o Brasil. Então hoje a gente tem talentos aqui, jogadores brasileiros que começaram na base, estão morando fora para jogar, ganhando em dólar, em euro, né? Que também já aumenta a cifra. Então, a gente está falando já de um mercado muito mais avançado, né, do que a gente já podia imaginar. É verdade, é super importante comentar sobre isso, para que as pessoas que estão aqui nos ouvindo saibam que são números reais, tá? A gente está falando de um mercado que está super aquecido. Inclusive, no Rio de Janeiro, a gente tem diversos fomentos do governo, do estado, tá? Para que a gente desempenhe mais eventos com relação a esportes aqui na cidade. São Gonçalo também tem olhado bastante para isso, né? A gente, enquanto cidade, estamos em 2º lugar no nível populacional, tá? Então, a gente também tem olhado para isso, o criar jogos, estando aqui, é uma das primeiras oportunidades. E, com certeza, a gente vai ver esse movimento acontecendo de uma forma muito maior e mais acelerada. Acredito muito que isso aqui foi o start, né? E acho que é bacana também a gente comentar. Eu, por exemplo, se eu quiser iniciar minha carreira no gamer, o que eu preciso fazer? Aonde eu vou? Quem eu falo? Busco a Mari? O que eu faço? Então, acho que, primeiro, acho que eu vou trazendo um pouco da experiência do bastidor, né? A gente fala assim, dos bastidores. Já, para quem joga, sabe o que eu estou falando, tem as rankeds, né? Então, você tá ali, você tem que competir, você tem que ter um rank ali, um level, que é ali que te dá... No futebol não tem isso, né? Tipo, te dá o selo de qualidade. A ranked te dá esse selo de qualidade para quem é atleta, né? Que eu tô falando para quem precisa ser atleta. Existem olheiros dos times que olham para esse ranqueamento, ver quem está performando melhor, quem está ganhando, quem está subindo no ranking. É sempre importante você criar conteúdo sempre. Então, todo mundo tem um Instagram hoje em dia. Se você fez uma jogada maneira, joga, posta no Instagram, manda para os seus amigos. Sempre apareça, sempre vai ter alguém olhando. Eu não estou falando isso, né,
tirando da cabeça. Realmente tem olheiros que ficam monitorando esses novos talentos. E o mercado de games e esportes é tão volátil que então é muito rápido tudo que acontece. Então você está sempre ali e amanhã você pode receber uma mensagem e alguém tipo, vamos fazer um tryout, fazer um teste. Isso acontece. Uma coisa interessante que vai acontecer agora no Rio de Janeiro vai ser inaugurada a primeira arena gamer pública do Rio de Janeiro. Vai ser lá na nave do conhecimento, lá do Engenhão. A inauguração está prevista para julho agora. Então, assim, a galera que não tem um computador em casa, não tem uma estrutura para jogar, pode ir lá e jogar e conhecer, competir. Vão ter campeonatos sendo feitos naquela arena. É uma arena pública. Então, todo mundo pode ir lá conhecer. Vai ser uma arena dentro da nave do conhecimento. A nave do conhecimento é um programa do governo, né, para desenvolvimento digital das crianças, programação, desenvolvimento de games. Então, é um lugar interessante para conhecer. Eu não sei se tem aqui em São Gonçalo. Eu acredito que não tem. Nave do Conhecimento de São Gonçalo é o Futuro On. É o Futuro On, então procurem o Futuro On também para conhecer a parte de desenvolvimento de jogo. Conhecer o mercado, acho que falta muita informação, né, Thaís? Acho que trazer isso aqui para um lugar como esse, né, uma praça aberta, e falar que é possível, já tem um olhar diferente, né? A pessoa sente vontade de conhecer, eu estou disponível para bater um papo, quem quiser chegar aqui depois, trocar uma ideia com a gente, ir lá com a gente visitar. Se você quer ser desenvolvedor de games, é o lugar que você tem que conhecer hoje. E amanhã, que amanhã vai ter a premiação aqui. Então, se você tem essa vontade, vem conhecer. É muito importante. Sigam também nas redes sociais, o Futuro On. E me sigam também nas redes sociais, depois eu vou falar. E é isso, gente. Acho que sempre muito foco, muito treino e muito conteúdo, que também acho que o mercado de esportes gira muito em torno de conteúdo, né, Thaís? Bem bacana, Mari. E sabe uma coisa que eu preciso comentar aqui, que ontem aconteceu também? Obviamente que ao longo do evento a gente vai pegando alguns insights do público que tem aqui, que está nos ouvindo. E ontem me perguntaram assim, qual é o seu nome? Eu falei, Thaís. Eles falaram, Thaís, você está falando muito que programação, né, essa parte de tecnológica e gamer, para jovens. Eu não sou jovem. E eu quero participar, eu tenho esse desejo. E aí? Eu posso? Para mim também? Sim, com certeza. Eu vou até trazer um exemplo. Tem um time de CS que a média de idade é de 80 anos. Você acredita, Thaís? Que coisa incrível. Então, assim, não é só a gente está falando para as crianças, falando aqui do Free Fire, para chamar a atenção da criançada, mas os pais também. Então, convidadíssimos para conhecer. Por que não criar um game? Imagina você criar um game para o seu filho jogar. Imagina, é muito bacana, né? Um gamer familiar. Isso pode. E é possível. E, assim, indo um pouco além dos games, né? Eu fui visitar ali a galera do Futuro On, eles têm parte de robótica também, super interessante, eu até brinquei. Pô, se tivesse isso na escola, eu ia aprender física muito mais fácil, uma física mais gamificada, falando um pouco de inteligência artificial, de robótica, de programação. Como a gente está falando aqui já, isso tudo pode ser usado para a educação, para aproximar o jovem, a criança do conhecimento, ela se interessar mais por aquilo. Nem sempre as pessoas vão querer ser jogadores profissionais ou desenvolver um game, mas voltando àquele papo que a gente estava tendo, trazer isso para o nosso dia a dia facilita muito, principalmente para a criança, né? Para exercitar a criatividade, concentração, exercitar uma nova forma de enxergar o mundo e principalmente criar, né? Acho que na escola a gente tem muito aquela coisa de vou receber conhecimento, para que isso serve? A grande pergunta de todo mundo que está na escola, para que eu vou usar isso aqui na minha vida? Então, trazer esse tipo de coisa é uma coisa interessante para a criançada brilhar os olhos, né? É verdade. E também, assim, pode não ter sido atrativo para os pais até agora, o que a gente vem falando, mas acho que a gente vai chegar num ponto super importante. Relação pai e filho, né? Aproximação, o jogo eletrônico, criar jogos, essa parte toda que a gente vem falando aqui de desenvolvimento, que não é mais só uma brincadeira, enfim. Isso pode gerar uma relação melhor de pais e filhos. A gente está falando de uma geração super tecnológica
e os pais, né, de uma geração anterior, que não vem muito do tecnológico, mas vem do mão na massa, do fazer mesmo, do colocar ali a mão no que está sendo executado, e agora não, agora é tudo eletrônico. Né? Então, essa aproximação para que você converse, fale a mesma língua do seu filho, o gamer pode ser acessível para isso, né? Sabe uma dica que eu acho que eu vou deixar aqui, acho que vai ser muito importante? Sabe quando você tem que deixar seu filho quieto num canto? Aí você dá um tablet para ele assistir? Então, em vez de você deixar ele assistindo alguma coisa, algum desenho, bota um joguinho para ele jogar. Ele vai estar ali tão concentrado, mas ao mesmo tempo vai estar tão usando o cérebro, exercitando concentração, foco. Então, em vez de você deixar um desenho, bota ele para jogar, por que não? E nem ensina ele a jogar. Então, você vai ter essa aproximação, o seu filho vai estar ali fazendo uma atividade lúdica, uma atividade interessante para ele, e ao mesmo tempo vai estar exercitando as soft skills que a gente conversou. E vai exercitar a criatividade, concentração, o foco. Então, é um recado importante para os pais. Eu sei que eu convivo com criança pequena, já estou criando uma gamer. A minha prima, né, não é minha filha ainda. Mas tem essa coisa já desde criança, né? Por que não? E principalmente, game não é só para menino, tá? Acho que aqui somos 3 mulheres em cima desse palco, já está bem claro que não é só para menino. Meninas também jogam, meninas também querem jogar, então não tem essa coisa, o menino tem o PlayStation, a menina tem a boneca. Não, bota a menina para jogar no PlayStation também, por que não? Acho que eu cresci jogando com meus primos e hoje eu trabalho com isso, hoje eu tenho minha renda através dos games e foi muito por essa coisa na minha família não ter tido isso de o videogame é só para os primos. Não é para Mariana. Se eu tivesse tido isso, talvez eu não estaria com essa carreira muito, muito bem feita, muito feliz com o que eu faço. Eu trabalho com games, minha renda vem dos games. E eu ter esse privilégio, acho que é um privilégio, Thaís, falar isso, que de não ter essa divisão de ser para menino. Acho que isso é muito importante. Isso ajuda a garota também a socializar, a desenvolver pensamento rápido, a tomada de decisão. Então, isso tudo é muito importante ter falado aqui. Acho que é dos grandes tabus dos games, né? Essa coisa de ser só para homem, não é. Assim como todo mundo pode jogar. É verdade, adorei que a gente entrou nessa seara de pais, filhos e o gamer. Não sabia que a Mari tinha uma filhinha de 1 aninho. Não tem? Desculpa, então. Um dia ele vai ser gamer. Eu tinha entendido que você tinha uma filhinha. Então eu já ia falar assim, olha, estamos com propriedade na fala. Acontece, no ao vivo é assim mesmo, gente. Mas estamos chegando aqui no fim dessa palestra. Mari, queria muito te agradecer, né, pela oportunidade de ter você aqui, uma profissional totalmente renomeada nessa parte gamer. Né? Então, agradecer a tua presença aqui, agradecer por essa fala que você trouxe aqui de acessibilidade, de falar para todos os jovens que estão aqui, para os pais que estão aqui também, que gamer não é só mais brincadeira, que dá para ganhar dinheiro sim, que tem várias profissões sendo inclusas nessa área do gamer. E obrigada mesmo, a gente do Futuron está de portas abertas, da Burburinho Cultural também, e em nome do Shopping também agradeço super a sua presença, para que você esteja mais com a gente, frequente lá o nosso espaço do Futuron e contribua muito mais com aquilo tudo que você tem de aprendizado. Eu que agradeço o espaço, acho muito importante ter isso aqui, assim, o São Gonçalo Shopping, obrigada também por esse espaço, acho que é muito importante trazer vocês aqui para um local de encontro com a população. Né, a gente acaba no mundo dos games com muita nossa caixinha, a gente precisa ir falar com as pessoas, falar de assuntos importantes, a gente falou aqui sobre oportunidade de emprego, de renda, a gente está falando de acessibilidade para pessoas com deficiência, sobre igualdade de gênero, de raça, todo mundo pode jogar, todo mundo deve ter acesso ao game, então a gente está trazendo o Futuro On para cá, que é um lugar onde você pode ter o primeiro acesso de criar o game, de aprender robótica, então é muito importante. Quem quiser também, já fica o convite aqui pela 1000ª vez, a gente vai lá, que é muito bacana conhecer logo aqui atrás o stand. Estou à disposição também para trocar ideia e jogar um Free Fire aí, é só chamar. E obrigada a todo mundo, um ótimo almoço, até mais. Bom, gente, só agradecer mais uma vez aí todo mundo que esteve com a gente nesse horáriozinho de almoço, tá? Falar de novo que o Futuro On é um projeto social sem fins lucrativos que desenvolve jovens na periferia, nessa parte tecnológica. A gente está com um espaço aqui atrás, numa sala onde tem ali uma Arena Game Jam rolando, onde tem vários jovens criando um jogo voltado para a sustentabilidade. A gente tem aqui uma amiga ali, ó, pegando um pouquinho de nome de vocês, tá? Numa lista de presentes.
presença, que a gente precisa muito desse conteúdo para ter mais esses eventos aqui. Então, conto com a participação de vocês também. E eu não posso deixar aqui de terminar dizendo que amo estar em mesas com femininas, assim, compostas por mulheres. Girl Power total hoje, adorei. Eu amei. Então, Aline, obrigada também por isso, tá? Por estar aqui. 2 horas tem mais, gente. Um abraço aí para todo mundo, bom almoço.